Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e domina. São José, rogai por nós. São Francisco, rogai. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Bem, vamos continuar um pouco as nossas formações. Boa parte ligada sempre à vida espiritual, claro. São conferências mais destinadas aos religiosos, né? As pessoas consagradas que vivem em religião, né? Talvez espante um pouco os leigos, né? Que não estão bem acostumados com a vida da austeridade religiosa, né? Principalmente com a vida de mortificação, de sofrimento, né? Que os religiosos já estão mais acostumados, né? A sofrer. É. Mas bem, cada um aplica a sua vida, né, como pode, né? Claro, tem certos tipos de mortificação que não são destinados aos leigos, mas sim somente aos religiosos. Claro, aos leigos, por exemplo, que são casados, que levam a vida de matrimônio, né, não podem levar uma vida de castidade, uma vida de mortificação como determinados religiosos, né? Flagelação, uso do silício, né, da disciplina, etc. Né? É mais para os consagrados. Porém, outros tipos de mortificação, como a mortificação dos sentidos, aí sim é recomendado a todos, né? Mas as mortificações corporais, as macerações, não é próprio mais das ordens religiosas. Então, falamos durante esses dias de vários pontos, né, ou aspectos da vida espiritual. Se Deus quiser, talvez amanhã haverá uma outra conferência aqui, né? Trataremos mais pormenorizadamente das três idades da vida interior, né? A vida purgativa, a vida iluminativa e a vida unitiva, né? Que é o fim último, né, da alma, que é a união com Deus. Então, antes, né, vamos começar a vida purgativa, por assim dizer. Vamos ver alguns aspectos antes, né, ao menos para quem está começando, ou para o religioso, para o noviço, né, ou aqueles ainda, né, que não conseguiram abandonar completamente o pecado mortal. Como eu venho sempre falando aqui, nos sermões também, tanto o católico como o religioso que ainda não conseguiu se desapegar do pecado mortal, né, cuidado, muito cuidado. O que está faltando, né, para dar esse passo, né, de dizer, eu prefiro antes, né, morrer do que pecar ou ofender a Deus. Isso deve ser sempre, isso deve estar imprimido, né, na nossa alma, como talvez um caráter, né? Antes morrer do que pecar. Todas as vezes que nos depararmos com essa determinada situação ou uma ocasião de pecado, sempre lembrar disso, né? Antes morrer do que pecar, do que perder a graça de Deus ou a amizade de Deus. Aquele que está em pecado é inimigo de Deus. Aquele que anda na graça é amigo de Deus. Então, bem, como, Padre, então fazer para fugir do pecado? Muitos encontram-se nessa situação de pecado, né, e não sabem muitas vezes como sair ou como se desembaraçar, né, dessa armadilha do demônio, né, que prende as almas, essa teia, por assim dizer. Então, o caminho mais fácil, né, para se deixar o pecado é uma vida de mortificação. Quem não é mortificado normalmente leva uma vida desregrada. A mortificação faz que a gente regre a nossa vida, né? Põe a ordem na nossa casa.
ou na nossa alma, no nosso espírito, por assim dizer. Então hoje trataremos um pouco sobre a mortificação cristã. As pessoas hoje têm medo dessa palavra, desse termo, mortificação, assusta um pouco, né? Mas como assim? Mortificação, isso é coisa do passado, né? A gente se lembra de grandes penitências, etc. Não? Hoje a igreja é nova e, bem, ninguém faz mais penitência hoje, ninguém faz jejum, abstinência, flagelação, né? etc, etc. Né? Isso é coisa da Idade Média. Né? E é por isso que muitas almas hoje vão para o inferno, porque tem esse pensamento modernista de que não se deve fazer mortificação ou penitência. Né? Se Cristo, por assim dizer, é um exemplo de mortificação, né, de expiação pelos nossos pecados, e nós que somos cristãos, seus seguidores, temos que seguir o mesmo caminho, que é o caminho do Calvário, é o caminho do desprendimento e da mortificação. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois esse renuncie a si mesmo é a via, né, da mortificação e da penitência. Todo tipo de renúncia, ou quaisquer renúncia, é já uma penitência. Você deixar o que você quer, o que lhe apraz, o que apraz a sua vontade, o que lhe dá gosto, é uma penitência. Né? Você tem uma sobremesa muito bonita, né? Um doce que você adora, aí você vai dizer, não vou comer isso hoje, não, e vou oferecer pela conversão do Padre Rodrigo. Maravilha. Então, tudo a gente pode oferecer, tudo pode ser um meio de penitência, de mortificação, inclusive para pagar, né, muitos dos nossos pecados, ou penas devidas, né, aos pecados. Lembrem-se, né, que todas as vezes que pecamos, né, confessamos, recebemos de Deus a absolvição, porém, já, né, com essa forte inclinação ao mal, essa tendência ao mal. Por isso que onde tem um homem, tem problema, tem impiedade, tem pecado, tem tudo. Porque o homem traz, e isso já desde Adão e Eva, já nasce com esse pecado original, que é essa má inclinação, essa má tendência da nossa vontade a querer e a gostar de coisas desregradas. Então, como pobre filhos de Adão, temos de sustentar uma guerra sem tréguas até a morte. Não há meio termo, diz Santo Afonso, né? Não há meio termo. Ou a alma dominará o corpo, e a semelhança dos anjos procuraremos fazer a vontade de Deus, ou o corpo calcará a alma debaixo dos pés, e, buscando as satisfações dos sentidos, nos converteremos em brutos, em animais, sem razão. Em vez de seguirmos o Espírito, as luzes, né, de Deus, a graça, a razão iluminada pela fé, não, seguimos a nossa má tendência, né, a nossa má vontade, né? E queremos sempre as satisfações, né, dos sentidos, e não da vida espiritual.
como diz aqui, sobretudo, né, a semelhança dos anjos. A alma de cada um de nós deve se assemelhar à alma dos anjos. É forte essa palavra, né? Ou nos converteremos em brutos, ou seja, em animais sem razão. Por isso que quando vemos aí o pai matando filho, filho matando pai, gente amaziada, gente em pecado, casa de prostituição, baile, dança, carnaval, tudo isso, né, você vê que essas pessoas se assemelham a animais sem razão. Uma pessoa que vive no pecado sempre voltada para as coisas humanas, né, baixas, é igual um animal, né? Come e dorme. Um bicho ele só faz isso, a vida inteira, come e dorme. Quem tem juízo, né, quem tem razão, ou quem tem alma, come, dorme, reza, trabalha, faz tudo. Pensa em Deus, vai a missas, né, se confessa e leva uma vida, né, penitente, bem regrada. Já os animais não têm isso. Né? Então tem muitos homens que são iguais aos animais, sem razão. Devemos, portanto, tratar o nosso corpo como o médico procede como o enfermo, ao qual receita remédios desagradáveis e proíbe os alimentos e bebidas nocivos que o apetece. Seria certamente crueldade da parte do médico deixar de prescrever aos doentes os medicamentos necessários só porque são amargos e permitir-lhes coisas nocivas só porque agradam. Então, muitas vezes os médicos prescrevem certos remédios para os doentes. Às vezes o doente não, mas os remédios são amargos, né? Principalmente antigamente, tinha uns xaropes terríveis. Hoje não, tudo adocicado, não? Que agrada o nosso paladar. Porém, faz-se mistério aquilo ali naquela hora para sanar, não, a enfermidade do corpo, por mais que sejam amargos. E porque senão seria, né, a perda completa da saúde daquele enfermo. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, né, o médico tem que cortar o açúcar, só nada de doce, acabou. Mas padre, eu vou morrer sem doce? Não, você vai viver sem doce. Você vai ter que aprender a viver assim, sem isso. Agora imagine se o médico diz, não coma doce, açúcar, porque é uma maravilha. O fim a mesma coisa somos nós, né? Nós somos a nossa diabetes, né, espiritual, né? Quanto mais pecado, né, mais desregramento, mais seguimos à vontade, mais vamos morrendo e destruindo. Né? Temos que cortar com esse doce do pecado, né? Que nos agrada muito. Não? O pecado é maravilhoso, a vida de pecado agrada qualquer um. Todo mundo queria levar uma vida aí no mundo, né? Na gandaia, como diz a minha mãe, na bagunça, né? Porém, não é assim. Não é a vontade de Deus, tem que cortar. Pois bem, então é a crueldade dos homens sensuais para consigo, porquanto, para não fazerem seu corpo sofrer um pouco na vida presente, põem corpo e alma em grande risco de irem padecer eternamente tormentos incomparavelmente maiores. Se expõem, né, ao sensualismo, às vaidades, à luxúria e a outros pecados maiores, e depois, né, sofrerão não só o corpo, mas o corpo e a alma tormentos incomparavelmente maiores, as penas do inferno, né? Ou, se Deus tiver misericórdia, do purgatório, o fogo do purgatório. Tal compaixão para com o corpo é cheia de crueldade, porque o serve de um modo que mata a alma, diz São Bernardo. Quanto mais a gente tem compaixão de nós e da nossa vontade, né, mais levamos ela a uma morte, a morte da alma. Né? Quanto mais amenizamos para o corpo, mais matamos a alma. Depois, censurando os homens carnais que zombam dos servos de Deus por mortificarem sua carne, acrescenta o santo doutor: nós nos contentamos de ser cruéis com o nosso corpo, afligindo-o com penitências, mas vós sois ainda mais cruéis com o vosso, concedendo-lhe o que apetece nesta vida, porque assim o condenareis, juntamente com a alma, a sofrer muito mais no inferno eterno. Então é melhor aqui, né, sofrer e privar-se de certas coisas para ganhar a vida eterna, não é, do que levar uma vida desregrada para depois perdê-la no inferno.
Um Fervoroso Solitário, de que fala o Padre Rodrigues, que eu recomendo também muito os livros do Padre Afonso Rodrigues. Exercício de Perfeição Cristã. São 3 volumes. Ali é um tesouro. Padre Afonso Rodrigues. As livrarias. Ah, não sei. É? A senhora sabe onde se reedita esse livro ainda? Quem está reeditando? Você tem alguma editora? Não sei, os meus são de 1800 e bolém. É lá na livraria da Imaculada Conceição, no centro de Fortaleza. É Imaculada? Eu comprei lá. É isso. Exercício de Perfeição Cristã. Esse livro é um tesouro escondido. Um fervoroso solitário, de que fala o Padre Rodrigues, praticava rudes macerações, sendo interpelado sobre a razão por que tanto mortificava o próprio corpo, sabiamente respondeu: eu atormento o inimigo que me persegue e quer condenar-me à morte. Então, se a gente não puxa o nosso freio, né, seremos condenados à morte no dia do nosso juízo. Se, pois, queremos agradar a Deus e salvar-nos, meus irmãos, temos de mudar de gosto. É preciso que nos agradem as coisas rejeitadas pela carne e nos desagradem as que ela exige. Então, se a gente tem um gosto para determinada coisa, não é, que muitas vezes vai nos prejudicar, temos que cortar imediatamente. A bebida, né? Quem é viciado em bebida, em álcool, em vício, uma pessoa que é drogada, etc., que gosta de droga, ou ele corta imediatamente isso daí, muda de gosto, substitui aquilo, ou ele vai se perder eternamente. Tal foi o aviso que o Senhor deu um dia a São Francisco de Assis: se me desejais, toma as coisas amargas por doces e as doces por amargas. Essa deve ser sempre a nossa meditação, né? Se me desejas, toma as coisas amargas por vista. Muita gente peca gravemente por pensamentos. É muito difícil, principalmente o religioso, na vida religiosa, controlar. É um dos primeiros passos, né, para quem está começando a sofrer na vida religiosa, né, é controlar os pensamentos. Principalmente durante a meditação, que a gente fica vagando, né? Em vez de meditar, né, na vida e na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus sofrimentos, ou em algum outro mistério da vida de Nosso Senhor, começamos a divagar, né, a pensar em outras coisas e a perder tempo, ou pior, em coisas desonestas, né? Então é concentrar, né, regrar o nosso espírito, a mente, né? E se vem algum mau pensamento, rezar imediatamente, afastar, reprimir esse mau pensamento, né? Nunca alimentar. Mas primeiro temos que controlar a vista, né? Se a gente olha para tudo, se a gente olha para pessoas, objetos, seja lá o que for, que muitas vezes nos atraem, que vai nos levar ao pecado, nós temos que desviar o nosso olhar imediatamente, ter os olhos baixos, como pede São Bento na sua regra, né, para o religioso. Olha, Rodrigo, nas regras lá do mosteiro a gente não podia nem olhar para o prior, né? Não podia, era regra mesmo, né? Isso, eu só Não podia olhar, né? falar na igreja, fazer a vista, sentido, né? Acho que é no seminário, né? Os seminaristas nunca saíram do seminário, tudo ali só, né, no convento ali fechado, né? Aí um dia o diretor dele, o reitor, uma voltinha na praia, né? Faz um pouquinho, aí foi dar uma volta, aí tinha aquelas moças lá, bonitas, aí quando se voltava, aí o missionário triste, tão triste, por que você tem que estar tão triste? Eu queria... Aí você perguntou assim, você quer aquilo ali, não sei o que é aquilo. Não, os gansos, é ganso, são tudo é ganso. Aí quando ele voltou em casa, aquele rapaz tão triste, né? Por que você está tão triste? Eu queria um ganso daquele. Pois é. Pois é.
avisou, né? Deixa na pecadinha. Porque entra aí, né? Principalmente os maus pensamentos, pelo que a gente... Olhar, não... Eu tô fazendo, né? Primeiro olhar, depois desejar. Por isso que aí o pecado das modas indecentes, né, e desonestas, pessoas que andam mal vestidas, na rua peladas, que é a maioria, né, dessa gente, levam os outros a pecarem, porque a gente está na rua andando, todo mundo pelado na rua, se a gente andar olhando para baixo, é capaz de ser atropelado na rua quando a gente for atravessar a rua. Mas se anda de cabeça levantada, olhando para os cantos. Necessidade da nossa iniciativa. Basta que comecemos a abrir-lhe a porta, que ele se encarrega de escancará-la. Um olhar advertido e demorado para uma pessoa de sexo diferente será para a alma uma centelha infernal que lhe causará a ruína. É pelos olhos de São Bernardo que penetram os primeiros dardos que ferem as almas castas e não raro as levam à morte. Muito cuidado, né? O religioso tem que se policiar 24 horas. Né? E quem vive no mundo, pior ainda, se no convento tem uma dessas exigências diárias, imagine para quem vive no século, né? No mundo, expostos aos pecados. Né? Né? Isso para qualquer outra coisa, né? Qualquer outro pecado. Se a gente vê que alguma coisa propicia que a gente caia, cortar. Né? Essa ocasião. Se não fazemos isso, né? Se não temos essa virtude da fortaleza para cortar, romper com esses laços do pecado, Deus nos abandonará. Né? E por isso que estamos sempre caindo, sempre caindo. A pessoa está sempre bebendo, sempre na droga, sempre na droga. Por quê? Porque não cortou ainda com esse mal. Não tem essa força. Os que dizem, não tenho força. Né? É essa vontade, né? Que é frouxa, né? Não consegue, né? Não consegue, então está sempre ali. Tem gente que está sempre naquele mesmo pecado, sempre naquela mesma vida, porque eu não tenho força, padre. Ah, eu não consigo, padre. Ah, eu não sei. Aí a gente tem de... Ó, ou você se resolve ou desaparece daqui.
não vai ter absolvição, não vai comungar, nada. Aí às vezes a pessoa fica, acorda, se não corrige, isso para um religioso é terrível. Para quem vive no mundo não, comungar ou não, tanto faz. Normalmente ele tem de tomar uma iniciativa, porque ele ou vai embora, ou deixa a vida religiosa, perde a sua vocação por causa desse pecado, desse vício, ou ele se emenda e se corrige. Isso são almas tíbias, tibieza, né? Aquela moleza, não vai nem para frente nem para trás. Aí a gente tem que apertar o sujeito, né? Para ver se vai ou não vai. Na recreação em comum, então, a regra é, pois, calar-se quando os outros falam e falar quando eles se calam. Calar-se quando os outros falam e falar quando eles se calam. É a regra. Terceiro ponto, abster-se de certas palavras chistosas e zombeteiras que possam causar incômodos aos outros, tocando em alguns defeitos verdadeiros e conhecidos, ainda que se profiram por graça. Então evitar, né, tá zombando dos outros, fazendo piadinha, etc., ridicularizando, não é, com os irmãos. Quarto ponto, nada dizer em louvor próprio e elevar a alma a Deus e mudar de assunto quando for louvado por outrem. Tem gente que gosta de ser louvado, bajulado, né? Ser o centro das atenções. Elevar a alma a Deus e mudar de assunto quando for louvado por outrem. Não aceitar os louvores, né, dos outros. Lembrar sempre que somos os piores. Os piores de todos, se não fosse a graça de Deus, seríamos os piores. Ao contrário, quando ouvir alguma piada, né, sem graça, de mau gosto ou contraditória, não se molestar facilmente. Não perder o ânimo também. Né? Às vezes as pessoas se encolerizam, né? A gente brinca com alguém, a pessoa fica com raiva mortal, ali acabou a amizade. Né? Então não ter esse espírito, né? Bem, ter paciência, aprender a sofrer e ignorar, né? Entregar a Deus.
Quinto ponto, falar com voz baixa e moderada, mais inteligível. Mas não tribulado e triste. Tem esse detalhe também. Tem gente que é aquela coisa, né? Morta, né? Desanima todo mundo, né? É ser normal, sem afetação, né? Porque isto desonra a piedade e faz acreditar aos outros que a santidade produz melancolia e tristeza. Às vezes você vê certo religioso, você fica até triste. Meu Deus, uma coisa assim tão desagradável, né? Que leva, as pessoas acham, os jovens também, as vocações, vê um religioso triste e acha que a santidade produz aquilo, né? Desgosto. Triste, às vezes tem religioso com um cara Abusado. brabo. Olha, chega a dar medo. A minha que queria entrar no convento, mas foi andar aqui a feia tudo triste. Quando é religioso. Triste, chega tristeza, tudo. Tem uns que tem religioso que é carnapuço, que é. E acho que todos eles são assim. Todos eles são assim. Você é assim austero, mas rígido, né? Pensa que eles são briguentos, né? Em vez de trazer alegria e paz. Mostra-se alegre e contente, né? Dá coragem aos demais para abraçarem a piedade. Sétimo ponto, né? Enfim, não falar sempre de coisas do mundo. Tem gente que está na vida religiosa, na clausura, e falando coisas, trazendo coisas, notícias do mundo, coisas do mundo. Isso não interessa, né? Quando a gente entra no convento, acabou. É para morrer ali. E só falar de coisas de Deus, se interessar das coisas de Deus ou dos trabalhos, mas do dia a dia. Não deixar entrar esse espírito do mundo, estar comentando coisas do mundo no convento, na clausura. Como coisa de casamento, né? Festas, comédias, modas, né? Só o que faltava. Tem gente que está na vida religiosa, no seminário, como você falou, quer casar, fica atrás dos gansos lá. Não, acabou. O que é que você quer da vida? Né? Porque você é religioso, acabou. É para receber o hábito, a mortalha e morrer, ponto. Se preparar para a morte. Né? Não tem que estar atrás de outras coisas, mundanas. Atrás de moda, né? De bem vestir, de bem... Não falar de comidas, né? Pede Santo Afonso, querer coisa boa, desejar coisa boa, né? É rapadura com farinha. Acabou. E quando tem? E quando tem? O Manuel, um religioso, ele usava assim, né? São Jorge, não você morrer por cima nem de teatro, assim, né? Bopalho, não nem fazer bopalho, você já está bopalhado. Já está amortalhado, é isso mesmo. Né? Não falar de comida, nem desejar coisas boas ou apetitosas, né? O religioso não deve ter gostos particulares. É o que tem. Como seria louvar certas iguarias, né? Ou criticar e queixar-se do que se serve no refeitório. Então, o que se serve no refeitório, acabou, é aquilo ali. Ah, tem outra coisa? Não. Ah, vou pegar outra coisa. Não. É isso aí, o que servia na mesa e acabou. Conformar com Deus. É. Vocês falam muito dessa parte aí, né? Da alimentação, né? São Francisco, ele fala muitas coisas, né? Simplicidade. Dá prazer, né? Da mortificação da gula. Dizia Santo André Avelino que quem quiser aplicar-se à perfeição deve começar por mortificar a gula. A gula é comida,
Se a gente não controla a boca, aí os outros apetites também ninguém vai controlar mais nada. E já antes dele tinha ensinado São Gregório, não pode entrar na arena dos combates espirituais quem não houver primeiro domado a paixão da gula. Então também, né? Não pode entrar na arena dos combates espirituais quem não houver primeiro domado a paixão da gula. Para os exorcistas também, para combater o demônio, é necessário, né, essa ascese, a penitência. Nosso Senhor fala, tais caixas de demônio, não é só com jejum e oração. Na vida religiosa também, se a gente quer combater, não é, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por uma vida de santificação, né, de santidade, é combater a gula, né? Fazer jejum, penitência, né? No dizer de São Francisco de Sales, é preciso comer para viver e não viver para comer. É preciso comer para viver e não viver para comer. Santa Catarina de Sena diz: quem não é mortificado no comer, não pode conservar a inocência, pois foi pela gula que Adão a perdeu. Vemos isso no Gênesis, né? Nosso Senhor proibiu de comer o fruto, porém esse apetite, esse desejo, né, de um fruto tão apetitoso, né, que ele foi lá e sucumbiu. Quem não é mortificado no comer, vírgula, não pode conservar a inocência, vírgula, pois foi pela gula que Adão a perdeu. Porque no caso, a mortificação também da vista foi... Se tivesse mortificado a vista, não teria comido desejado o alimento. É uma série de coisas, entendeu? Não é só tudo pela vista. Viu, admirou, viu que era belo e parecia ser delicioso. Muito bem. Que miséria ver alguns que fazem do ventre o seu Deus, como observa São Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Está sempre adorando esse Deus, né, o ventre. Primeiramente, como ensina Santo Tomás, este vício obscurece o espírito e o torna inepto para os exercícios espirituais, mormente para a oração. Daí este aviso de São Bernardo: procurai ser comedidos até no comer o pão, para que o estômago não fique pesado e torne fastidiosa a oração. Às vezes quem come muito, né, comelão, depois vai rezar, fica, não dá conta ninguém, vai ficar passando mal. Obscurece o espírito e torna inepto para os exercícios espirituais. A intemperança no comer é muito nociva à alma e ao corpo. Quanto a este, é certo que inúmeras enfermidades são ocasionadas pela gula. As apoplexias, as doenças dos intestinos, os embaraços gástricos, as dores de cabeça, do estômago e outros males inumeráveis são, as mais das vezes, provenientes do excesso na comida. Entretanto, as moléstias do corpo são um mal menor. O pior são as enfermidades que afetam a alma. Além de fazer mal à matéria, né, o corpo, traz ainda enfermidades para a alma. E o pior é que com a intemperança no comer, corre grande risco a castidade, né, que é o pior. Sempre a gula, né, está ligado aos pecados de luxúria, de sensualismo também, ou contra a castidade. Pois, segundo São Jerônimo, a saciedade produz a incontinência. A saciedade produz a incontinência. Os glutões, os comelões, né? Quem vive, né, satisfazendo, sempre se dando, né, uma vida desregrada, não consegue regrar outras coisas também, como a castidade. Por isso, os santos, para se conservarem castos, sempre estiveram atentos à mortificação da gula.
Quem quer guardar a castidade, guarda a língua também, a boca. E é de notar que aqueles que procuram mortificar o gosto, né, quem faz jejum, né, abstinência, São João Batista, por exemplo, né, vivia no deserto, se alimentando de mel silvestre, né, era um santo, né, e gafanhoto, né, era um santo destacado em tudo, judaísmo. É de notar que aqueles que procuram mortificar o gosto fazem progressos contínuos no espírito, porque mortificando a gula, facilmente mortificarão também os outros sentidos, e se exercitarão também nas outras virtudes, como canta a igreja, né? Deus, pelo jejum corporal, reprime os vícios, eleva os corações, dá com liberalidade as virtudes e os prêmios. Por meio do jejum, Nosso Senhor dará à alma forças para vencer os vícios, elevar-se acima dos afetos terrenos, praticar as virtudes e adquirir os merecimentos eternos. Adverte Santo Afonso, né? Não pretendo com isto obrigar nenhum religioso a imitar esses exemplos, né, para se fazer santo, mas afirmo que aquele que estiver apegado à gula e não se esforçar por mortificar o apetite, nunca fará grandes progressos no caminho da perfeição. E ele dá vários exemplos de santos, né? Santo Tomás de Aquino nunca pedia alimento nenhum particular, mas sempre se contentava com o que lhe ofereciam. Canta-se também de Santo Inácio, de Loyola, que nunca recusou coisa alguma, nem jamais se queixou de comida mal cozida ou mal temperada. E aí vai vários outros exemplos, né? Outro ponto importante, né, que acontece muito na vida religiosa, são aqueles que gostam de aparecer, né, que dão uma de santo, que gostam de aparecer, fazer jejuns, não sei o quê. É uma certa indiscrição, ter cuidado com isso, né? Cortar. Lá no Crentado tinha uma freira que fazia mais jejum do que as outras, na hora do feriado caiu no chão, assim, não queria. Os irmãos olharam para trás, a freira estava no chão, jejum demais. Então tem que ter cuidado com essas loucuras. No tocante ao modo de comer, os religiosos não devem fazer jejuns indiscretos, ao ponto de se tornarem ineptos para os exercícios de comunidade. O caso dessa religiosa, né, que ficava em jejum, quando era na hora do ofício, pum! Não fazer jejuns indiscretos, ao ponto de se tornarem ineptos para os exercícios de comunidade e a observância das regras. Cadê a pessoa? Não está rezando, não está trabalhando, não? Não, fez jejum e está repousando. Está dormindo, não está cansado. Não. Este é um defeito em que muitas vezes caem os principiantes, né? Principalmente os noviços, né? Os postulados. Inventa essa história. Impondo-se privações e penitências excessivas, e quando lhes sobrevém alguma enfermidade, tornam-se incapazes de cumprir os deveres comuns e às vezes são obrigados a abandonar toda espécie de penitência. Então saber bem, né, observar essas coisas, principalmente o superior, né, em ver o que é, né, extremismo ou o que ele diz aqui, o que é relaxamento. Né? Uma sobriedade contínua e modesta é melhor do que as abstinências violentas. Uma sobriedade contínua e modesta é melhor do que as abstinências violentas, feitas em diversas vezes e entremeadas de grandes relaxamentos. É coisa certa que mais vale praticar pequenas abstinências com frequência do que fazer grandes e extraordinárias, uma ou outra vez, ficando depois disso sem se mortificar. Então, aos poucos, a gente vai, né, progredindo, né, uma vez por semana a gente faz. É melhor do que fazer essas loucuras e depois nunca mais fazer mais nada. Então, na próxima conferência, veremos da mortificação do ouvido, do olfato e do tato.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. São Francisco, rogai. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem.